Não está faltando a vinheta. Então, boa tarde a todos, né, e a todas. Com alegria teremos nessa tarde conosco professora Jussara e professor Delano, com a palestra A Construção de uma Tese. Saiu aqui. Está passando de novo a vinheta, é? Já foi para os slides, né? Então, vou fazer aqui uma breve apresentação de cada um. A professora Jussara Daniele Martins Aires, ela é doutora em turismo pela Universidade de Aveiro, mestre em ciências sociais e graduada em turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é membro da Unidade de Investigação, Governança, Competitividade e Políticas Públicas da Universidade de Aveiro, atuou como consultora empresarial, formadora e agente local de inovação do programa Agentes Locais de Inovação, promovido pelo SEBRAE em parceria com o CNPq, e atualmente desenvolve trabalhos voltados, né, à investigação em inovação e comportamento empreendedor, sobretudo no setor de turismo. O professor Delano Klinger Alves de Souza é mestre em matemática pela Universidade Federal da Paraíba e mestre em engenharia elétrica e de computação pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é doutorando em multimédia e educação pela Universidade de Aveiro, em Portugal. É professor assistente da Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, né, desde 1995. Tem experiência na área de ensino superior, nas áreas de cálculo diferencial integral, álgebra abstrata, teoria dos números, geometria analítica e álgebra linear. E atualmente se interessa na área de pesquisa sobre educação matemática, metodologia de ensino sequência FEDAT, com o uso de tecnologias digitais nas modalidades presencial e à distância. Então, sejam bem-vindos e a tarde aí é com vocês. Sem falar que o Delano é uma pessoa muito carismática, né? Assim, a gente que está chegando aqui, retomando assim um pouco a experiência, a vivência com multimeios, todo mundo conhece Delano, todo mundo tem uma simpatia pelo Delano, né, Delano? Né? E seja bem-vinda, Jussara. Obrigada. Nos apresentando, nós também somos membros aqui do Multimeios, Jussara. Eu sou ex-mestranda, doutoranda, aí com o professor Hermínio do Multimeios, a Dina também, né? E aí a dinâmica dos encontros da segunda Multimeio é essa: a gente tem sempre um membro, geralmente um membro que esteve até dando a palestra na vez anterior, vem depois na próxima palestra mediando, ou alguns membros do próprio laboratório vão fazendo, né, essa mediação em cada momento. Então, é uma alegria estarmos aqui nessa conversa, né? Na verdade, é uma conversa e a temática muito interessa a todos nós. E é uma das coisas que a gente vem fazendo nesse semestre que hoje nós estamos encerrando, a segunda Multimeios, é tentando resgatar o presente, resgatando o passado, discutindo o presente e já as perspectivas do futuro, né? Tendo em vista que nós temos aqui, quem está presente aqui nesse encontro são doutorandos, são mestrandos, são pesquisadores, né, de muito e longa data, no caso eu, há quase 20 anos, né? Mas, assim, é um momento da gente vivenciar o laboratório de pesquisa que está sendo esses encontros, né? Então, a gente passa a palavra para vocês brilhantarem mais ainda esse último momento da gente nesse semestre, fechando com chave de ouro, tá certo? Um pouquinho do que seja a sequência FEDAT, tecnologias, educação à distância, fechando... Gina, não fale chave de ouro, porque o Delano só gosta de colonial. Professor.
E pior, que ele vai gostar de Salinas quando eu trazer. Só que eu gosto muito é de vinho. Ó, temos aqui também na plateia a professora Liz, que também trabalha com o professor Hermínio, Laboratório Multimeios, e está aqui dizendo que Delano aqui é um querido conosco. A professora Liz está destacando. Delano é um querido. A gente se encontrou. Eu posso iniciar? Só um minuto, Delano, com licença. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui convosco. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade de diálogo, de interação. É uma equipe muito simpática e muito obrigada mesmo pela oportunidade de nos conceder esse momento. Eu queria só sugerir, Delano, para começarmos Eu queria dar um direcionamento. compartilhar a tela dos slides. E depois nós poderíamos ir para os exemplos, mostrando os trabalhos, os artigos que já estão encaminhados, não é? Já estão em processo de elaboração, já conclusão. E depois você pode intervir com essa apresentação. Pode ser assim? Não, eu só queria fazer uma introdução. Tá, então fica à vontade. Tá. A Silvia que está controlando os slides, né? Sou eu, professor Adani. A Dani, não é porque esse slide aí não vai ser o slide que a Jussara vai falar, só quando for minha vez, tá? Tá, Ela vai joia. compartilhar o dela. Ela vai compartilhar o dela, ok, Dina? Bem, não, esse diálogo que vai ter entre eu e a professora Jussara são diálogos oriundos, certo, do caminho percorrido da tese dela, que teve muita discussão comigo durante, né, o último ano de tese dela. Né? Teve, né, ajudas mútuas e eu ajudei na parte do LaTeX e, com isso, eu fiquei um forte conhecedor e admirador do trabalho dela, da metodologia, e me interessei, né, em utilizar mais ou menos as mesmas ideias, né? Que ela vai comentar mais ou menos, vai comentar sobre essa metodologia, certo? Que ela utilizou, né, no trabalho dela, tá? Então pronto. E agora, certo? Vamos começar pela Jussara, para ela dizer os direcionamentos e a gente depois vamos comentar sobre o que eu fiz, né? O que a gente conseguiu assimilar, conseguiu trocar de ideias e colocar certo em prática dentro do meu trabalho, tá? Pronto. Essa é a introdução, tá? Tá, a Jussara agora comanda. Nossa, que responsabilidade, não. Se aveste não, mulher, tem que estar todo mundo em casa, viu? Se aveste não, que está todo mundo em casa. Pois olha só, eu já preciso aqui, eu já estou para compartilhar aqui a tela, deixa eu ver se eu consigo. Delano, me ajude. Pronto, Jussara, já te coloquei como apresentadora, tá? Existe a possibilidade de você baixar em PDF, mas se tiver em PowerPoint, tem Eu tenho PDF, tem PDF. Então, você pode clicar no mais, e aí você vai carregar uma apresentação. Mas pode ser o Keynote. E aí, ao carregar a apresentação, você pode carregar no mais. Não, você tá. Não. Lá embaixo, onde tem os ícones de microfone, de áudio. E aqui, tem compartilhar. Carregar uma apresentação. Isso, perfeito. Olha, a gente aprende em tempo real aqui, tá vendo? Deixa eu procurar aqui os arquivos. Dá certo. Já achei. Peraí. Esse aqui é o Word. Não. Dani, mostra pela tua tela como é que a Jussara faz. Ela achou. Inclusive, Jussara, depois que você baixar, se você quiser, eu posso ficar passando. Pronto, pode ser, Dani, não é? Isso. Então, também é muito rápido, é uma apresentação de pouquíssimos slides, tá? É bem rápido. Pode ir sim. Carregou? Carregou? Carregou. Tá carregar arquivo.
Eu acho que é. Aqui ninguém aqui todo mundo desenrola. Não estou dizendo, né? Mas Aqui tem. Tem que enviar, não é? Isso, enviar. Opção A, B e C ou D, vai dando certo. isso. Tá carregando. Tá, joia. Parece na Mas não época dos compartilhar a tela, não? Ei, mas parece na época dos CRIDs que Desde tinha a plano A, plano B, Plano B. plano C, plano D. Mas tem que ser. Pronto. Tá ótimo, Jussara, Jussara. eu já peguei a apresentação, tá, Jussara? Você fica à vontade, quando você quiser pedindo para passar, eu vou passando. Pronto. Já achou? Gente, Vou baixar aqui. Você libera para fazer download desse documento? sim. Pronto, eu vou ajustar aqui. Porque esse sistema permite, aparece essa setinha lá embaixo, tá vendo? Essa setinha permite que cada participante faça o download dos slides. Ah, certo. E a gente gosta muito de fazer isso porque as pessoas, às vezes, Claro, importante, sim. não é? Tem dificuldade. Então, vamos lá. Sim. Gente, então, nós pensamos nesse encontro como esse título ele foi criado assim por nós, né? E também em concordância com o professor Hermínio. E pensamos em algo muito espontâneo, muito que fluísse muito, mesmo como um diálogo, como um relato de experiências, né? Um relato de experiências e como é que se deu essa construção, né? Nós temos 2 casos. Eu recentemente concluí o doutorado, né? Entreguei o meu trabalho no último dia do último ano, quer dizer, e defendi em abril deste ano. Então, assim, é algo que está bem. O meu trabalho de tese é algo bem saído assim do forno, né? Recentemente. Então, e o Delano está nesse processo de construção da tese dele, que, como ele disse, nós aí coincidimos, né, no raciocínio metodológico que se aplica, né? Delano é matemático, Delano vem das exatas e está nesse desafio de abraçar os desafios de outra área, né? Sair um pouco da zona de conforto e conhecer e assimilar novas formas de olhar e discutir o conteúdo, né? A vivência dele, né? Em sala de aula. Então, nesse sentido que nós temos nos apoiado, né? Na construção, nessa trajetória acadêmica. Pode passar, por favor, Dani. Esta imagem, na verdade, ela é a representação cíclica, né, de como é que se deu, particularmente, a construção da minha tese, né, e acredito que seja algo replicável, não é algo que não é alheio à realidade de outras pessoas, né, em outros cursos. Eu vejo e tenho discutido com muitos colegas, né, que está passando por essa fase de escrita da tese, né, desse trabalho de conclusão do curso, e pessoas também que já passaram e que, de fato, se sentem contempladas por essa experiência de construção da tese, né, que é mesmo cíclica, né? Primeiro você se encontra, você conhece uma realidade, né? Você está vivenciando, né? E consegue, a partir dessa vivência, detectar problemas práticos, né? Necessidades, né? De cunho prático nesse seu trabalho, né? No trabalho que desenvolve enquanto professor, enquanto condutor do conhecimento. E a imersão nessa realidade, né, em paralelo também buscando, pesquisando a teoria a respeito do assunto, né, tudo caminha muito de mão dada, né, a gente tem uma base da prática e a gente pesquisa essa prática, sonda essa prática, né, no mundo teórico.
E a gente, com isso, desenvolve o nosso senso crítico para propor, né, para questionar e, em forma de perguntas, a gente ir avançando, né, com mais, identificando mais lacunas, consolidando o saber que a gente já tem, né, é uma construção contínua. Identificamos uma questão-problema, né? Às vezes, uma questão-problema, ela é um conjunto de pequenas questões, né? De pequenas estratégias para se alcançar essa questão central, né? Mas, de qualquer forma, há uma questão como ponto de partida, né? Para avançar com o nosso trabalho. E a busca por satisfazer essa questão, né? A busca por responder essa questão, ela leva justamente ao amadurecimento e à elaboração do trabalho, dos avanços do trabalho, né? A gente alcança a resposta, estimula questões e a busca contínua por novos avanços. Pode passar. O caso da minha tese, ela também apresentou aqui a estrutura, né, do que foi a minha tese, do que é a minha tese, né? Na verdade, são 7 capítulos, 7 páginas. Há quem diga que isso é um trabalho denso, né? Foi um trabalho de fato, 340 páginas, é sim um trabalho denso, mas isso também é muito relativo, né? O número de páginas não depende muito do que seja o teu objetivo, da pretensão de cada pessoa, do que se quer mostrar, do que se queira discutir. Mas, já no caso da tese do Delano, ele tem projetado para desenvolver apenas 5 capítulos, e isso é bem visto, não é? Do ponto de vista acadêmico hoje, as teses, elas não precisam ser assim densas, mas práticas e vislumbrando ao máximo possível a publicação de trabalhos, né, a difusão do conhecimento na forma de artigos, na forma de comunicação oral, na forma de eventos, enfim. Então, a minha tese ela tem a introdução, não é? O enquadramento teórico ficou denso, não é? Por contemplar 3 capítulos, né? São 3 capítulos teóricos, em que eu mostro a evolução de conceitos, né? Demonstro a preocupação de apresentar uma evolução, né? Histórico, temporal destes conceitos, né? É importante que nós tenhamos essa consciência, né? E mostremos essa evolução em função do tempo, né? Como os conceitos, como os fenômenos que nós estamos discutindo, como aquilo que é objeto de nossa discussão, elas evoluem, né? Como esses conceitos evoluem ao longo do tempo. Também tive a preocupação de mostrar, de partir de uma abordagem geral para uma mais específica, não é? Isso tanto em cada capítulo como no trabalho, né? No trabalho no todo, que é o trabalho, né? Também no capítulo 4, especificamente, eu apresento uma revisão sistemática da literatura, né? E foi também uma forma de consolidar essa perspectiva narrativa, histórico-narrativa que eu construí ao longo dos capítulos anteriores, nesses 2 e 3. E tive a preocupação também de extrair as ideias centrais desses teóricos que foram apresentados e confrontar essa teoria, não é? Essas ideias centrais discutidas no enquadramento teórico, com os resultados alcançados, né? com os resultados coletados em campo. E, finalmente, nas considerações finais, a gente faz um levantamento das ideias discutidas no capítulo, das limitações, né, do trabalho. Nessas limitações, também acabamos por direcionar
por dar direcionamentos para as pesquisas futuras. Pode passar, Dani, por favor. Bem, aqui algumas observações importantes, né? Que eu destaco que as partes da tese, elas sempre dialogam entre si, elas estão sempre passíveis de ajustes, não é? Não gosto particularmente de entender uma tese como sendo uma construção linear, não é? O que seria uma construção linear? Aquela ideia de que, pronto, são 5 capítulos, vamos primeiro fazer a introdução, acabou a introdução, agora vamos começar o capítulo 2, acabou o capítulo 2, vamos começar o 3, e assim, a minha tese, a minha experiência, ela foi bem engraçada, porque foi o oposto disso, né? Os 7 capítulos, eles estiveram a todo tempo abertos, né? Dialogando entre si, né? À medida que eu avançava com um, né? Ia para o outro alterar e ficava aquela coisa toda que só se fechou, né? E ainda assim a gente, mesmo quando termina, a gente ainda quer voltar e mexer, e isso nunca tem fim. Mas sempre essa flexibilidade, né, na construção paulatina dos capítulos, das partes desse trabalho, né? A gente assume essa importância, né, de ter essa flexibilidade, de construir um capítulo e melhorar o capítulo, melhorar uma parte à medida que outra também é melhorada, né? Vai avançando sempre com esse diálogo contínuo, né? Importante também a estrutura. Eu atentei, parece até um pouco cansativo, mas nos ajuda bastante, me ajudou bastante, e eu aconselho sempre que se tenha essa lógica de sempre começar, não é, de introdução, desenvolvimento e conclusão, não é? Isso nas partes, em cada parte e no todo, não é? A gente ter essa consciência de introduzir o capítulo, desenvolver, e há pessoas que não gostam de usar o termo conclusão para cada capítulo, né? Mas que façam uma síntese do que foi discutido, não é? Porque quando a gente chega lá no final, nas considerações finais, aí a gente tem um meio caminho andado quando já tem essas sínteses por capítulo. A gente vai apenas analisá-las, não é? E concluir, e ajuda-nos bastante a chegar a uma conclusão melhor elaborada, né? Podemos dizer assim. Também destaco essa preocupação que é comum nos trabalhos, né? De partir sempre de uma abordagem geral para uma abordagem mais específica no todo e nos capítulos. E o domínio, você ter conhecimento da evolução histórico-temporal dos conceitos e fenômenos que são objeto da sua investigação. Pode passar, por favor. Ao mesmo tempo em que assumimos o diálogo e complementariedade entre os capítulos, é importante também vislumbrar o máximo possível a possibilidade de difusão do conhecimento na forma de publicação de artigos ou comunicação oral. Então, a gente tem aí, no enquadramento teórico, não é? Parece, o caso do Delano, no meu enquadramento teórico, eu, de fato, publiquei dos 3 capítulos teóricos, eu consegui, por exemplo, elaborar uma revisão sistemática da literatura e isso se transformou num artigo, não é? Mas são várias formas e, ao máximo possível hoje, eu recomendo que as pessoas elas escrevam já vislumbrando essa publicação, né? Escreva de uma forma que possa ser aproveitado para uma publicação, e neste caso, a gente considera essa interdependência, né? Um capítulo ele complementa o outro,
ao mesmo tempo em que ele é flexível para se tornar uma publicação, né? Hoje, por exemplo, na Universidade de Aveiro, aqui, existe a possibilidade das pessoas entregarem o trabalho final na forma de uma tese tradicional, não é? E na outra modalidade, que é mais flexível, é que o que é a tese? A tese é uma compilação de artigos publicados. E esta compilação de artigos, ela é complementar, não é? Os artigos, eles são complementares, eles têm, não pode ser 3 artigos publicados, tem que ser 3 artigos publicados que se complementem, que sejam retomados um ao outro, um no outro. Então, é uma modalidade que eu acho bem mais viável, bem mais interessante, que confere muito mais motivação, não é, para quem está escrevendo uma tese, eu penso, que assim, sempre o fim é que a gente quer publicar, não é? E os nossos orientadores também. O engraçado, Jussara, não sei se eu posso interromper, mas há 10 anos atrás, em 2010, foi quando eu defendi a dissertação, eu já, não sei quem foi que me disse, mas eu já trabalhei nessa lógica. Eu já montei cada disciplina que estava relacionada ao meu projeto, que eu cursei, eu fiz um artigo. No final, até a Liz estava junto comigo, me ajudando, aí foi que eu construí, né? Então, assim, aí é que eu montei a minha dissertação, tendo como base os artigos que eu estava desenvolvendo nas disciplinas, que envolvia sequência FEDAT, na disciplina de didática, e história da educação, aí já envolvia o primeiro capítulo. É muito interessante isso daí, né? Muito, motiva bastante. Então, quando a gente tem quando um artigo é aceito, aí motiva, aí dá aquele gás, você quer fazer outro, e as críticas que os revisores nos mandam também são muito pertinentes. Né? A gente acaba por ver e acaba por voltar lá no nosso trabalho e já quer fazer outra coisa. Particularmente, eu vou dizer para vocês que o meu capítulo 4 de tese foi o capítulo que, a partir dele, eu não vou dizer que ele propriamente se tornou uma publicação, mas a partir dele, eu transformei uma revisão sistemática numa revisão integrativa e fiz alterações e publiquei esse trabalho, né? Então, assim, existem várias e várias hipóteses, né? A gente pode sempre tem que ser ambicioso, a palavra é essa, nesse sentido de ir publicando. Quando a gente publica, a gente vai recebendo feedbacks e vai avançando. E a gente, no meu caso, apresentava ainda nos encontros voltado para aquela temática daquele capítulo, daquela perspectiva. Então, se eu não me engano, eu apresentei no ENDIP, então, ali no momento da apresentação oral, a gente pegava muita devolutiva, já modificava, já ampliava. Ou seja, quando foi apresentar, né, depois da qualificação, já o texto final, já vinha sendo trabalhado, já havia várias orientações de outras pessoas que puderam complementar nesses encontros que a gente apresenta, né? Muito interessante. Exatamente, a ideia é essa, né? A ideia que se tem aqui em Portugal, a ideia é essa, os meus orientadores, eles costumavam dizer assim, que primeiro você publica o seu trabalho, faz um ensaio, vai para um evento, e a partir das críticas que se vai ter aí, das sugestões que os avaliadores vão dar, você já vai ter condições de elaborar um artigo e submeter o artigo. E pronto. É mais ou menos nessa lógica mesmo. Como se fosse mais um encontro, vai te dando alguns insights e depois vai aprimorando para desenvolver um artigo e submeter um artigo. Mas é bem interessante também. Vou só fazer um pequeno comentário aqui, lembrando também, no período da minha tese, né? Uma coisa que o Hermínio falava que eu acho que casa muito com o que a gente está discutindo, sobre o valor de cada capítulo, porque a sensação que a gente tinha era assim, como a gente escreve, mas todo mundo só quer ver o final, todo mundo só quer ver, né? É como se aqueles capítulos ali não tivesse, sabe, peraí, eu quero saber, então, o que você concluiu? E aí eu me lembro que ele relatava da importância de cada capítulo, né? Até mesmo na defesa, com algumas colocações da banca, ele falou, o seu trabalho tem capítulos mais importantes do que mesmo lá no final, né? no fechamento em si.
né? Porque é esse grande valor que você deve estar, aquilo que você está construindo, essa relação entre eles, mas cada um em si tendo um papel importante na construção do trabalho, né? E eu lembro que eu ficava muito preocupada só com aquele final, com aquele fechamento que tem o seu valor, porque ele está fazendo o fechamento de todos, mas cada capítulo tem uma importância muito grande para essa conclusão, ou seja, a conclusão fica bem mais fácil, né? Se a gente for fechando, né, cada capítulo direitinho. Sempre seguindo essa estrutura, né, de introdução, desenvolvimento e fazendo a conclusão, ou utilizando a palavra síntese ou conclusão, mas enfim, sempre tendo essa início, meio e fim, não é? E é aquela coisa de usar o termo, eu gosto de usar um termo, interindependentes, né? O artigo, o trabalho por si, ele já fala, ele já está ali, já pode ser publicável, é algo publicável, mas ele tem uma relação, ele não está ali à toa, ele está ali para ajudar, para apoiar os demais, né? Então, tem que haver essa ligação mesmo, esse diálogo entre as partes, né? E eu fico alegre quando eu escuto, porque lembrando também, no meu trabalho, são 6 capítulos, a cada capítulo eu criei no final, também senti essa necessidade, um tópico chamado Concluindo. Porque eu tinha necessidade de, bem, o que esse capítulo quis dizer, né? Então eu criei um tópico no final de cada capítulo chamado Concluindo, que eu tirava uma síntese e já fazia essa ponte com o próximo capítulo. Quando você estava falando, eu estava lembrando dessa necessidade que eu senti quando estava escrevendo para poder atribuir maior significado e entendimento aos escritores. Eu lembrando, olha, é o meu tópico do Concluindo que tem lá no final de cada capítulo. Às vezes, pronto, há quem diga que isso pode deixar o trabalho um pouco redundante, né? Muito repetitivo, mas às vezes essa repetição ela é necessária mesmo para realçar, não é? Às vezes ela é intencional. No meu caso foi intencional, não é? É para realçar, é para evidenciar mesmo o que deve ser destacado, não é? Então assim há repetições necessárias. E até o entendimento, né, Jussara? Eu também lembrando na minha qualificação, eu tinha um capítulo sobre didática que teve também um membro da banca que dizia assim, olha, você não precisava desse capítulo. Mas na minha cabeça o tempo todo assim, eu precisava desse capítulo para gerar um entendimento e uma ponte com o que eu vinha falar posteriormente. Então, assim, não, eu não. Aí você deve tirar esse capítulo. Em 2 qualificações, um dos meus sugeriu. Mas eu me agarrei, eu não tirei. E eu ficava nessa dúvida, mas eu tiro ou não tiro? Então, acho que vai de quanto você está falando. A gente tem que fazer essa teia. Então, ao invés de tirar, eu fiquei buscando o tempo todo qual o sentido, qual o significado, qual a ponte que ele tem. Então, eu me esforcei muito para tentar fazer isso, que eu tinha necessidade, que talvez que eu não tinha demonstrado ainda para o leitor, né? E aí eu tentei nessas costuras que você está destacando, né? Nesse concluindo, nessa explicação, tentando dar um começo, meio e fim e uma relação com o restante. Desculpe, aqui eu estou falando demais. Não, tá ótimo, tá bem, muito bem. É essa mesma ideia, diálogo. Foi bem, muito bom escutar e a gente vai vendo como foi interessante esse fazer. Se alguém também tiver interesse de falar, vai abrindo aí, né, Jussara? Pode ser? Sim. Vai abrindo aí, a gente vai crescendo, compartilhando. Sim. Eu tive uma experiência muito boa, que depois de 10 anos eu peguei o meu primeiro capítulo, né, da minha dissertação e atualizei e publiquei agora também numa revista, né? Então, assim, 10 anos depois sobre a história da educação, da informática educativa no Ceará. Então, foi antes e depois, com relação aos dados, do PROINFA, essas coisas, tudinho. Muito interessante, né? A gente ter a possibilidade de revisitar, atualizar, em outra perspectiva agora, que é a sugestão de um livro aqui, que já estamos elaborando na organização, estão organizando, e é uma proposta também de pegar um outro capítulo e reorganizar, atualizar, já nesse ensino remoto, nessa perspectiva de ensino remoto que estamos tendo hoje, né? Então é muito interessante. Mas um resgate histórico, né? É isso que também destaca que as pessoas devem ter essa atenção, né? Uma tese ela deve trazer essa o estudante, o candidato a doutor, a mestre, o que quer que seja, ele tem que ter essa consciência, né? Da evolução né? Histórica do que ele está discutindo. Às vezes as pessoas deixam
fica um pouco a mercê, mas assim, é importante também ter essa componente, né? Esses dados históricos, o antes, o depois, o que é que muda, o que é que evolui com o tempo. Gente, a tese do Delano, apesar de ter 5 capítulos, tem um enquadramento teórico em que ele vislumbra aí a oportunidade de 3 publicações, não é? Quer dizer, é um capítulo teórico, é um capítulo para o enquadramento teórico e 3 possibilidades de artigo. 2 já estão encaminhadas, né, Delano? Sim, outra coisa, tem muitos orientadores que não gostam de fazer essa redundância, né, de colocar todo capítulo introdução e conclusão, porque já tem a introdução, que é o capítulo 1, e tem a conclusão do trabalho, né? Certo? Aí, no meu caso, para evitar essa redundância, né, o que é que eu faço? Na introdução do capítulo, é uma conversa, né? Eu introduzo através de uma conversa. Não preciso dizer que é introdução, eu começo com uma conversa, né? Sobre o capítulo, né? Introduzindo, né? E faço a síntese, né? Entendeu? Sim, faz uma apresentação da estrutura, né? O que é que vai conter o capítulo, qual é o objetivo do capítulo, é importante que a gente tenha essa... uma conversinha. Isso, é importante introduzir... Eu vou chamar de conversinha. Conversinha. Tá bom? Muda o título, mas o raciocínio é esse. É muito interessante porque, né, essa ideia da Jussara, porque fica todo o capítulo ele já fica preparado para virar artigo, né? Não vai dar trabalho, né? É quase um Ctrl+C, Ctrl+V para o artigo, né? Desde que nessa conversinha, como diz o Delano, né, nessa parte introdutória, a gente tem essa consciência de qual é o objetivo. O que a gente quer mostrar com esse capítulo, Exato. Né? E como é que a gente estruturou o capítulo para alcançar esse objetivo. Exatamente, essa é a conversa. Responde aí nas considerações finais, ou mesmo na síntese, como queira. Mas também, gente, aproveitando essa oportunidade do trabalho do Delano, né, também eu aprendi bastante, eu tenho aprendido um bocado, é uma área assim que a educação matemática, né, também venho acompanhando o trabalho que o Delano tem desenvolvido e aprendido também em termos metodológicos, né, a gente aprende muito nessa busca, né, por ajudar e por ser ajudada, são trocas, literalmente são trocas. E eu também participei de alguns seminários, né, do curso do Delano, que são também, para mim, são muito importantes. E tenho aprendido, houve um professor que deu uma palestra, eu assisti também aqui pelo evento vosso. Isso mesmo, sobre a revisão sistemática, e também aprendi, atualizei algumas coisas, porque eu não sabia, eu aprendi a fazer uma revisão sistemática quando comecei o doutoramento, né? Isso foi em 2016, né? Eu publiquei um artigo e fiz essa revisão em 2016, ou seja, já estava um bocado desatualizada, mas foi muito importante rever aqui e aprendi também a diferença também entre a revisão sistemática, né, os critérios que a gente deve utilizar, o rigor estabelecido para identificar lacunas, porque quando a gente faz uma revisão sistemática da literatura, a gente quer, para além de conhecer o estado atual, né, o estado da arte atual, o que é que tem sido publicado sobre aquele nosso objeto de pesquisa, né, o que é que ainda precisa ser publicado, o que é que ainda precisa ser explorado, né? A gente tem uma noção da metodologia que tem sido utilizada, das metodologias, da forma como... das abordagens metodológicas que têm sido utilizadas, né? Ou seja, a gente identifica lacunas tanto em termos metodológicos, né, quanto em termos de conteúdo.
Então, a revisão sistemática, ela traz esse levantamento e nos ajuda a pensar, epa, estamos ou não no caminho certo? Epa, essa metodologia, será que é mesmo pertinente, né? O que é que os autores têm feito? O que é que tem sido recomendado pelos autores? Então, ela sinaliza essas lacunas que são importantes para a gente avançar com nossa pesquisa empírica. E uma revisão integrativa, ela é uma revisão sistemática, aí eu não podia adentrar tanto nessa discussão, não é? Mas só partilhar um pouco, porque o Delano, ele, em paralelo, está construindo uma revisão sistemática e uma revisão integrativa. A diferença é que a revisão integrativa, ela é uma revisão sistemática, ela passa e obedece todos os critérios, né, o rigor, os critérios de seleção e de análise, todos os protocolos, mas ela vai mais a fundo na análise desses trabalhos, não é? E aí, por exemplo, uma revisão integrativa, ela contemplaria nuvens de palavras, por exemplo, poderia ser ter selecionado, hipoteticamente aqui vou falando, 18 trabalhos, 20 trabalhos, né? E pela leitura dos títulos e dos resumos desses 18 ou 20 trabalhos, a gente constrói nuvens de palavras e a gente faz assim uma análise mais aprofundada do que tem, dos temas que têm emergido com maior frequência, né? Ou seja, é adentrar um pouco mais, de forma mais qualitativa, com uma abordagem mais qualitativa nesse conteúdo que a gente está pesquisando. É importante também a escolha das palavras-chave correta, né? As palavras-chave, elas precisam... É um trabalho, parece um trabalho, mas eu digo porque, às vezes, quando escolhemos palavras-chave erradas, que não estão bem conectadas entre si, não é? A gente tem muita dor de cabeça, até mesmo para chegar a um consenso, para chegar enfim, para chegar se a gente não escolhe as palavras certas, ficamos um bocado perdidos com o número de trabalhos para analisar, com trabalhos mais, e é complicado. Outra questão que eu recomendo e que é decorrente também dessa revisão. A outra questão que eu recomendo também é que a revisão sistemática, revisão do tipo sistemática e integrativas, elas são também importantes porque, a partir delas, não é, a gente pode também, em paralelo à construção da nossa tese, pode ser também estar nos anexos, aliás, nos apêndices, não é? Quadros conceituais, não é? Elaborar quadros conceituais para nortear melhor a gente, né? Um quadro conceitual que a gente chama de frameworks aqui, os quadros onde nós vamos quantificar os trabalhos, nós vamos identificar os trabalhos, os autores, né, o contexto em que aquele trabalho foi desenvolvido, e aí eu particularmente utilizei construir em paralelo. Enquanto estava construindo a minha tese, eu tinha 2 tipos de frameworks, né? Eu tinha uma framework só para trabalhos meramente teóricos e outra para trabalhos teórico-empíricos, né? Pesquisas que desenvolveram aí uma análise mais aprofundada, fizeram pesquisa empírica e essa coisa toda. Depois, isso nos ajuda bastante a fazer, a sondar melhor os resultados e a chegar a responder essa questão, né, do que se sabe, do que se precisa saber sobre aquele tema, né, e sinaliza bem. Então, é importante esse quadro, eles apoiam a investigação, eles também são importantes para publicação, não é? Muitos artigos também que trazem esse levantamento na forma de quadros síntese ou quadros conceituais, nos traz também nos dá essa noção da evolução histórico-temporal daqueles conceitos e fenômenos que estamos discutindo. Bem, gente, essa primeira parte eu encerro, não é? E
Agora, eu queria mostrar o exemplo do trabalho do Delano. Ele pode, não sei, Delano, como queres fazer? Queres Tá bom. falar agora? Só para acrescentar o que a Jussara falou, né, sobre a revisão integrativa, da possibilidade de fazer nuvem de palavras, né? A gente pode utilizar, né, e depois eu posso até ver aí com o professor Hermínio, com vocês, para a gente dar um mini curso sobre o Iramutec, que é um software que a gente trabalha a parte qualitativa, né? Aí nos ajuda muito com nuvem de palavras, certo? Com outros resultados né, voltados para a qualitativa, né? Tá? Então, vou compartilhar a minha tela, né? Depois eu quero compartilhar, porque eu quero mostrar uma nuvem de palavras, tá? Ok. Só uma pergunta aqui, Jussara, sobre essa Sim. questão dos quadros conceituais. Geralmente eles são assim bem resumidos, aquele que vem o tema do trabalho, uma palavra-chave, ou é algo mais explicativo, mais detalhado? Então, boa pergunta. Por exemplo, vamos considerar os trabalhos teórico-empíricos, né? Pronto. Considerando os trabalhos teórico-empírico, como é que eu utilizei, como é que eu recomendo? Primeiro, se colocar a autoria e o ano, né? O autor-ano, o contexto de investigação, não é? O país em que foi desenvolvido, quando a gente está fazendo um sistema, dependendo do tema, é importante ter esse contexto, né? Em termos do país mesmo. A metodologia, e a metodologia ela pode se subdividir nos instrumentos, a abordagem, né? Abordagem, se é quantitativa, qualitativa, se qual e quanti, se os dois. Os instrumentos utilizados, se entrevista, se inquérito, outros instrumentos. A análise de dados, né? Estamos falando de qualitativo, como é que ele fez análise de conteúdo, se foi qual e quanti, como é que ele analisou os dados quantitativamente, né? Os testes estatísticos, quais foram. Então, assim, vai muito, já torna mais complexo, né? Quando nós estamos trabalhando com frameworks de trabalhos teórico-empíricos, né? Já se torna mais complexo, porque a gente precisa aprender essa parte metodológica. Depois da metodologia, que é essas partes que eu falei, a abordagem, instrumento de coleta de dados e o tipo de análise de dados, né? Temos os resultados, principais resultados e constatações. E aí, muita gente, como é que faz? Às vezes é complicado você ler um texto grande, mas no próprio resumo, gente, dos trabalhos, no próprio resumo dos artigos que a gente busca nessas plataformas, aqui se gosta muito da Scopus, né? Pronto. Para alguns temas, a Scopus ela não é assim tão não sei, tão pertinente, posso dizer assim, né? Pronto, depende muito do tema que se esteja investigando. Quando o tema é muito novo, não é? A Scopus ela tem a restrição do idioma, então assim eu já nem recomendaria a Scopus neste caso, né? Dependendo de qual seja o seu tema. Mas aqui em Portugal é muito benquista, é uma base muito benquista, muito utilizada. Inclusive, viu, Sara? Sim. Inclusive, aquele tipo de término de doutorado, ao qual é através de artigos, né? Ok? Tem que ser todos na base Scopus. Sim. Todos. Mas voltando, Maria José, e neste caso, se a gente, considerando que estamos fazendo uma revisão sistemática ou integrativa pela base Scopus, já é meio caminho andado, porque a Scopus ela requer um rigor, né? Todo resumo, no resumo, o seu objetivo, a sua metodologia, os seus resultados e constatações, elas estão muito bem definidos, elas devem estar muito bem definidos. Portanto, você pode extrair, a partir do resumo desse artigo, e alimentar a sua framework. Certo.
Então, o que está lá no resumo já é uma sinalização para nós alimentarmos essa base. E depois isso é muito bom. Depois colocar como na parte anexa, ou mesmo numa publicação de artigo, isso é muito, muito bem aceito. Né? Orienta muito, né? O trabalho. Bastante. Delano vai estar fazendo um artigo aí que deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Minha bateria tá caindo aqui. Deixa eu carregar o. Tá bom. Obrigada. Delano, você tá. Deixa eu procurar aqui o artigo. Nossa, já. Queres falar? Vai falando sua. Delano vai falar um pouco agora da experiência dele. E depois nós finalizamos mostrando o exemplo do artigo que ele está fazendo. Pronto. Fala um pouco agora. Eu dividi. Pronto. Eu dividi em 3. Ajuda aí, Jussara, Delano. Não acho que não vai fazer nada, Jussara. Vai dar certo, Jussara, vai dar certo. Jussara, esse rapaz dá muito trabalho a gente, não dá, Jussara? Hein, Jussara? Jussara! Eu acho que ela botou mudo total. O seu microfone está desligado e da Jussara ele desconectou. Ela está agora só com imagem. Pronto? A minha apresentação é praticamente a mesma que eu fiz no meu último seminário em junho certo? Passado, tá? Final de junho, início de julho. Certo? É o seguinte, a gente aqui no curso de multimédia, né, o doutorado em multimédia, a gente tem 3 disciplinas chamadas CIM1, CIM2 e CIM3, que são as 3 últimas disciplinas, tá? A CIM1, ela equivale aí da FACED àquela primeira prova, que a gente chama qualificação, é a CIM1, tá? A CIM2, tem um professor que vai acompanhar a primeira parte, ou seja, vai melhorar o teu projeto, né? Você passou na CIM1, foi qualificado. Aí você vai esmerilar o seu projeto. Aí na CIM2, começa a esmerilar a parte de instrumentos de recolha de dados, tá? A parte inicial, tá? Já a CIM3 é a parte mais, né, depois dos instrumentos recolhidos, a gente vai analisar os capítulos, né, a parte, né, escrita dos capítulos, com já as denominações dos capítulos, a organização e mais ou menos um levantamento de quantas páginas seriam, né, quanto tempo levaria para ser produzido, e teve esse acompanhamento, certo, na CIM2, CIM1, CIM2 e CIM3, tá? E a CIM3, na minha última apresentação, eu coloquei esses 3 pontos que a gente vai comentar aí. Outra coisa, é muito interessante esse acompanhamento de um professor que não é o seu orientador, certo? Durante, né, o percurso, né, entre a qualificação e a sua defesa. Eu achei muito interessante porque a professora ajudou muito a parte metodológica, certo? Achei interessante. Então, eu abordei 3 pontos, né? As perspectivas de disseminação do conhecimento, o ponto de situação da escrita e o cronograma de atividades atualizado, tá? Passa aí o... Bem, a tese de disseminação do conhecimento, né? Até o momento, né, a gente teve a apresentação e discussão da tese que temos relacionada a partir da participação de vários eventos, como os seminários do meu querido Gen, do meu querido
e-mails, tá? A gente, né, o enquadramento teórico. Foi que houve aí? Não, tá certo, pronto. Certo, aí tem vários exemplos, né, dos trabalhos que a gente andou acompanhando, né? Ok? O enquadramento teórico, ele reúne conteúdo teórico metodológico suficiente para a publicação de pelo menos 3 artigos. Um outro artigo pode incluir resultado de pesquisa, teórico empírico, né? Finalmente, pretendemos publicar um resumo da tese com todos os seus capítulos, tá? Passa aí para frente. Sim, outra coisa, antes, volta aí, Dina. Outra coisa importante, né, que a Jussara bate muito na tecla, né, professora Jussara? Em todos os 5 capítulos, buscamos partir de uma abordagem geral para uma mais específica, procurando sempre compreender o contexto mais amplo em que os problemas particulares estão inseridos. Teve sempre esse cuidado, né? E, por último, né, situar o contexto histórico-temporal dos principais fenômenos discutidos como objeto de investigação. Fenômenos aí, a gente está com acento agudo, porque em português de Portugal é acento agudo, tá? Ok? Bom, pode passar para frente. As publicações dos artigos, né? Analytic Geometry in Higher Education, the role of professors and students when facing an interactive geometric software. Isso aqui vai ser uma RSL sobre a geometria analítica, certo? No ensino superior, tá? Eu pretendo colocar nessa revista aí, tá? Já o segundo, as contribuições, né, da sequência FEDAT no nível superior de ensino, tá? Uma revisão integrativa, tá? Na Bolema, eu tenho vontade de fazer o do Telemeios, né? Conceitos e contribuições com ensino de matemática. Tenho vontade de fazer também, ou seja, não é vontade, eu vou fazer, né, uma revisão integrativa sobre o Telemeios, tá? Tentar a Bolema. Outra coisa importante, né, é que muitos desses artigos sempre vai ter cooperação de colegas, né? Por exemplo, esse do Telemeios, certo? Eu estou, né, trabalhando junto com o André, tá? Eu e o André, nós vamos publicar, né? Ele vai ficar responsável pela parte, né, teórica do Telemeios, né? A parte, né, operacional, né? Que isso ele é bom. E eu ficarei responsável pela essa revisão integrativa, tá? Também a Education Studies in Mathematics, que é uma revista de Qualis A1, vou tentar fazer uma publicação do artigo com os resultados teóricos e empíricos, tá? E na revista de Educação Matemática, fazer a publicação do resumo de toda a tese. Então, a professora da CIM3, quando eu fiz a publicação, ela achou muito ambicioso a minha pretensão, né? Mas gostou, tá? Ela disse que gosta de gente que é, certo, pretensioso, que vai tentar, né? Ok? Passa aí, Odinho. Bem, então, aqui mais ou menos a minha tese, né? A introdução, 90% está feito, tá? O enquadramento teórico, né? Eu botei 80%, mas acho que eu estou sendo muito exagerado. Não tem esses 80% não, mas tem uns 50%, tá? Aí, como eu disse, tem uma conversinha, né, no capítulo 2, aí em seguida eu entro nas suas sessões, tá? Como o papel do professor no ensino de matemática superior, aqui merece uma ESL. O 2.2, o ensino de matemática em contexto blend teaching, esse já está todo feito. Outra sessão, a sequência FEDAT com revisão integrativa, esse também já está feito 80%, é outro artigo, tá? Certo? Assim, outra coisa que eu quero comentar é que a gente tem que publicar em revistas, né, de Qualis A para frente. Ok? Por conta disso, a gente tem, por exemplo, na Scopus, a gente tem poucos trabalhos com a sequência FEDAT. Né? Só tem, eu acho que uns 6 trabalhos, né? E tem muitos trabalhos que não foram publicados numa revista desse tipo, desse porte, que poderia estar lá, com toda certeza. Tem muito, mas muito trabalho, na maioria dos trabalhos,
que envolva sexualidade. É difícil ter um trabalho que não seja muito bom, tá? Quer dizer, merecia, né, ser uma qualis A, com certeza, tá? Essa foi uma das dificuldades que eu tive, né? Certo? E que, exatamente porque eu queria partir da Scopus. Aí, quando eu boto na Scopus, aí só vai aparecer o trabalho do Daniel, junto com o Hermínio, e um professor lá da física, que eu não lembro agora o nome, que é de 2010, sobre o telemeios, né? Lá na base Scopus. Um trabalho da Mazé Faced, né? A Mazé, qual é o sobrenome dela, da Mazé? Hein, Mazé Sobral? Mazé Santos. Santos, né? Pois é, aí tem um trabalho dela, né? Que ela publicou numa revista de base Scopus, né? Ok? Aí tem também, certo? Mais uns 2, 3 trabalhos, que eu não estou lembrado agora, certo? Que caiu na base Scopus. Quer dizer, enquanto quando a gente coloca na Google Acadêmico, né, a gente consegue na faixa de 500 trabalhos envolvendo sequência Fibonacci, né? Ok? E como eu vislumbrava a ter apenas os trabalhos que envolvem sequência Fibonacci para o ensino das disciplinas do tipo cálculo, geometria analítica, meu interesse era mais por essas disciplinas, né? Certo? As disciplinas que são dadas no curso, por exemplo, de bacharelado, né? De matemática, os cálculos, as álgebras lineares, né? A álgebra abstrata, né? O que é a estrutura algébrica, ok? Então, aí é que fica difícil mesmo, a gente aí, na base Scopus não tem nenhum, certo? E nós temos excelentes trabalhos, o trabalho do Daniel Brandão, muito bom, mas não tem nenhum que está na base Scopus, né? E a gente vai perdendo, né? Perdendo, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar melhor, certo? E mostrar que a gente tem condições de, certo? De aumentar o nível dessas revistas que a gente publica, tá? A gente tem que também tentar, né? Se não tentar, só consegue quem tenta, né? Bem, aí vai ter a seção 2.4, que é o ambiente do ensino telemétrico, que, como eu falei, ele é uma revisão integrativa, que vai ser também um outro artigo, né? Certo? E as conclusões, né, do capítulo 2, tá? Ok? Aí o capítulo 3 vai ser a metodologia, certo? Que a gente tem uma introdução, que eu chamo de conversinha, né? Aí vai ter sessões, o paradigma da investigação orientador do estudo, a investigação baseada na pesquisação participativa, o desenho do plano metodológico, o participante, técnicos de recolha de dados, implementação da investigação de campo e conclusões, né? Nós estamos fazendo um teste piloto, né? Eu, né, com os meninos do Telemeios, né? Eu, Daniel, Fernanda, Gabi, certo? E mais outros meninos, né? A gente está fazendo, né? Vai fazer um teste piloto de simulação, certo? No grupo de estudo do Telemeios, de uma simulação da minha aplicação, tá? A gente vai primeiro fazer uma simulação com alguns alunos, né, que a professora Mazé ficou de me arranjar. A gente vai fazer umas 2 sessões didáticas, certo? Para a gente finalmente retirar, certo, algumas conclusões, ou seja, a gente vê onde errou, né, onde acertou, como é que se deve melhorar, para quando a gente fizer realmente um trabalho de campo, a gente tiver mais uma certeza, né, de sucesso, tá? Aí o capítulo 4, né, a análise de função de dados, vem uma conversinha, né? Evidentemente, como eu ainda não apliquei, né, evidentemente tem 0%, né? Até as conclusões. E as considerações finais, que vai ter 5 principais conclusões, contribuições práticas e teóricas, as limitações do estudo, direcionamento para as investigações futuras, né? Aí a gente finaliza, né, a tese. Então, mais ou menos isso aí. A data prevista é para junho, tá? Pode passar. A data prevista é para junho de 2022, tá? E a gente finaliza pelo menos essa parte inicial, né? Agora eu queria colocar para vocês, aí é o cronograma, tá? Eu queria colocar para vocês, queria partilhar, pode tirar os slides,
Dina, a gente já finalizou. Eu queria agora compartilhar a tela com vocês. Me dê esse direito aí. Liberar o Delano, Dani, Isso. para ser apresentador. Pronto, já está liberado. Pronto. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas aqui sobre essa... Quem está passando, Delano, é a Dani. Ah, é a Dani, é? É a Você Dani. Dina, desculpa, é a Dani. Tem nada não. Tem É. nada não. Ah, se eu fosse igual a ela, pelo menos um dedo mindinho dela. Ela é de ouro. Ela é de ouro. Fala, olha quem fala. É de ouro. Tem nada não. O importante é que você fala, a gente entende, rapaz. É. Ainda está aí no né? You are no sharing your screen. É o quê, homem? Fala aí o cearense mesmo, que aí não tô entendendo nada. Nós estamos agora esperando que você... A sua tela já está compartilhada, Delano. Se você quiser colocar onde a gente precisa ver. Obrigado. Deixa eu colocar Eu acho aqui. que isso aí é Bills, ouviu, Delano? Da sua parte, viu? Tá vendo aí, ó? Anúncio de palavras. Sim. Você quer anúncio de palavras já em inglês, tá? Ah, A sequência FEDAT, tá? A palavra que mais apareceu foi teach. E depois FEDAT sequência, tá? Ok? Aqui, esse programa aqui que vocês estão vendo é o Iramutec, tá? A gente pode fazer nuvem de palavras, nós podemos fazer aqui é o... Você tem várias análises. Faz tempo que eu não mexo nesse rapaz. Mas ele é interessante. Eu já fiz uma explanação com a Liz, certo? E mostrei mais ou menos, né, o Iramutec. Ele é muito interessante. Ele deu um titezinho e saiu. Ele é um software de análise qualitativa que faz várias coisas, ó, aqui em cima. Análise de matriz, né? Análise de texto, né? Em análise de texto, ele faz análise estatística, a análise de especificidade, certo? A classificação, ele faz análise de similitude, faz nuvem de palavras, e faz explorar a tabela de metadados, tá? E a análise de matriz, ele faz a frequência, né? As frequências múltiplas, o quadrado, faz análise de similitude, análise prototípica e divisão de variável. Então, ele tem um bocado de resultados importantes para um trabalho qualitativo, tá? E ele é atrelado ao R. O R é um software, né, muito conhecido, né? Ok? Um software de computação algébrica e computação numérica, né? Mais computação numérica, né? Tipo o famoso MATLAB, né? Certo? O R é muito, tá? Mas isso aí, as ideias, né? E agora a Jussara vai... Não! A Daniele vai dar direito para você compartilhar. Ela está com um probleminha no microfone, Delano. Ela está tentando resolver primeiro esse problema no microfone. Então eu dou minha tela para ela, o meu computador, mais fácil, né? Tá Ou então, Delano, vê lá assim embaixo, onde tem os ícones, não tem para ela o ícone do microfone para ela liberar. Olha lá. Peraí. Enquanto isso, eu vou passando a apresentação para a Jussara. E aí... Vai, Dina, mano bolso aí, passou, foi longe, né?
Não estou ouvindo. Mas pelo menos a camisa do bichinho é da sequência, é lá do laboratório, olha aí. Pronto, ela saiu, vou entrar de novo. Eu acho que vai dar certo. Mas a propaganda, ao menos nessa saída, né, Dina? É, exatamente. Já que saiu, foi lá, em vez de Tá pôr a mão valendo, no né, bolso, a pegou, saída? foi o mouse. Mas pelo menos mostrou ali, fez propaganda da blusa do Multimeios, né? É. Vamos dar uma batinha pro Delano, né, professor? Vamos sim. Ele pode colocar o microfone, o computador dele perto da Jussara, que o microfone dele captura. É outra estratégia que pode acontecer. Uhum. Assim ficavam juntinhos, né? Uhum. E desapareceram. É. Não saiam, ouviu que no final já vai ter um encerramento. E não vai ter dessa vez uma caixa de chocolate que o professor prometeu da vez passada, porque o sorteio nem deu certo, né? Então, mas a gente já vai anunciar, já vai encerrar e já anunciar já o próximo, né? Pois é, né, Silva? Tu viu, né, o sorteio da vez passada? Sorteou uma caixa de chocolate, eu acho que era até importada, né? Só porque não tinha como ninguém pegar essa caixa. E ainda comeu a caixa no final, se eu não me engano, né? Abriu a caixa. Ai, era do Canadá. E ainda abriu a caixa e comeu na nossa frente. É. Ah, danado. E hoje ele começou aí também fazendo inveja na gente com os salgadinhos, né? É, né? Seja bem-vinda, Amanda. Você é nova por aqui? Mostre sua cara, né? É. Tá presente, Amanda. Tem mais alguém que esteja pela primeira vez aqui na segunda Multimeios? Opa, eu acho que vai dar certo aqui o negócio. Enquanto isso, aqui nos bastidores, né, Mazé? A gente fica... Na torcida aqui que... É. Tem a Jeane também. Olá, Amanda. A Amanda apareceu. Prazer. Amanda, a gente não te escuta, você ativou só o fone. Do lado do fone tem um botãozinho do microfone, quando você clica, ele permite. Você faz o testezinho e aí a gente consegue te escutar. O problema é que ela Jussara, só um tempinho, enquanto vocês estavam organizando, a gente chamou a Amanda, que ela é novata aqui no laboratório, está participando pela primeira vez, assistindo, né, a nossa segunda Multimeios. Então, no intervalo onde vocês estavam, a gente convidou ela e a Jeane Dark, né? Mas aí depois a gente retorna, tá certo, Amanda e Jeane? Vamos dar continuidade aqui com a Jussara e o Delano, tá certo? Pois é, Gina, antes que a Jussara fale, a gente aproveita e faz aquele teste com a Amanda e com a Giane. Com a Giane? Depois que ligar a gravação, viu? Só pode ser no final os testes, viu, Hermínio? Os testes, nos aguarde, viu, Amanda? Suspense e desespero, vamos lá. Por isso que é outra parte interessante, é o final, viu, Jussara? Hermínio aí, ó, por a fala dele você tira. Tá desativado o microfone. Jussara, seu microfone está desativado. Pronto. Pode dar sequência.
Desculpa, Obrigada. tive uns contratempos aqui técnicos. Deu certo, o Mas faz importante é parte. sempre dar certo. Faz parte. Pronto, pessoal. Então, assim, eu abro agora para discussão também. Estou à disposição aí para dialogar aí com outras pessoas que queiram perguntar, não é? E fiquem à vontade. Estamos aqui para ajudar no que puder. Aí, gente, quem quiser se sentir à vontade, pode ligar o microfone ou o áudio, né? Ou o vídeo, né? Ou então pode fazer a perguntinha aqui no chat, que tanto eu como a Mazé a gente repassa para os demais, né? Como também a Jussara pode visualizar. Eu vou fazer aqui uma pergunta, uma reflexão. Jussara, lembra quando você falava dessa construção paralela dos capítulos, né? Do trabalho, Sim. você sempre estava voltando para um e outro, né? Nesse processo é como se não finalizasse essa interdependência, né? Aí eu pergunto, você sentiu dificuldade? Você tinha algum momento que você sentia como se, assim, será que eu vou terminar? Porque você está fazendo e você volta, aí não concluiu e faz essa relação. Você sentiu dificuldade? Você sentiu como você superou essa dificuldade dessa construção paralela dos capítulos? Foi o que eu entendi, que você disse isso, não é? Sim, Maria, é bem complicado a gente. Mas não é? Mas é bem delicado. É um momento em que acho que todo mundo passa por essas incertezas, né? É um sentimento assim, de insegurança e é um ciclo assim de muitos bloqueios, né? A gente e faz parte, né? O Albert Einstein bem explica que toda a produtividade, todo o trabalho, ele passa por esse ciclo de bloqueio e a gente às vezes precisa desses momentos mesmo de bloqueio para fazer o trabalho andar. Enfim, tem uns insights e no final acaba por destrinchar o caminho. Mas sim, sentia. Eu via em alguns momentos, eu conseguia ver o final do trabalho, né? Mas até chegar lá, a gente se perde, às vezes a gente se perde no caminho, né? E aconteceu assim comigo. Eu conseguia me perder e depois me achar e voltar, terminar. E sempre foi, o tempo todo foi desses altos e baixos, né? A gente passa mesmo por altos e baixos. É bem isso. E chega um momento em que tudo vai fazendo sentido. As coisas vão se encaixando, né? Vamos chegando a um consenso e reconhecendo também as limitações, né? Muitos de nossos bloqueios, não é? Eles são decorrentes da nossa pretensão. Às vezes a gente vai com uma pretensão, né? Que poderia ser melhor, né? Que poderia ser repensada, né? A gente vai com muita pretensão e às vezes é preciso diminuir essa pretensão, não é? Reconhecer as limitações do trabalho, não é? Que bem é uma competência necessária, né? E aconteceu também comigo. Eu iniciei o meu trabalho, o meu projeto de tese, ele foi uma proposta bem pretensiosa e no percurso, né, durante o percurso, eu tive que reduzir mesmo essa pretensão e tive que ser mais realista, tive que optar por um caminho que fosse mais viável, né, em termos de tempo, em termos financeiros, em termos... Não é só nem financeiro, é o desgaste mesmo, nem tudo é mensurável, né, em termos de finanças, mas assim, o desgaste, a viabilidade de tempo, de recursos, não é? São fatores que nós devemos considerar. E pronto, nesse sentido, se for o caso, reduzir a pretensão, não é?
e trabalhar o que é possível, o que dentro do que se consegue, dentro do que se tem, não é? A gente acaba por moldar, né? Então, essas idas e voltas. Essa de começar o trabalho pela introdução é uma questão bem delicada, né? Na verdade, a introdução é a última parte a ser ajustada, digamos assim, né? Ela é construída, mas ela todo o tempo está ali passível de ser alterada em função do que você consegue fazer, né? Às vezes você tem lá, você vai chegar no último capítulo, no capítulo das considerações finais, e vai se deparar e vai chegar vai ter que responder, não é, a pergunta. Meu objetivo foi alcançado? O que eu fiz para alcançar? Qual foi o caminho que eu percorri? Né? E em função desse caminho percorrido é que a gente vai lá e, se for o caso, refaz o que tinha proposto. Por isso que é algo sempre que tem que estar em aberto e flexível à medida que se vai construindo os demais. Sempre em movimento, né? O trabalho. Em movimento, sempre. Acho que a sua resposta é muito importante assim, para quem está construindo o trabalho, né? Assim, poxa, acho que quase todos passam por esse sentimento, né? Se vocês não sentirem, é porque tem algo errado. Tem uma professora aqui do Departamento de Educação que ela falava isso para mim, ela me encontrava nos corredores e eu estava assim, coçando a cabeça, desesperada. Ela disse, olha, se não tivesse assim, tinha algo errado. Pronto. E é bem isso mesmo. Esses momentos de bloqueio, às vezes a gente tem que se permitir viver o ócio criativo, né? O momento assim de não fazer nada, de não pensar em nada para meio que nutrir, porque assim, quando a gente está sem fazer nada, literalmente, a gente acaba por trabalhar, o nosso inconsciente acaba por trabalhar e depois, quando a gente menos espera, a gente vem com as ideias mais arejadas. Eu, particularmente, deixe-me dizer que, muito rapidamente aqui, para também não me estender muito, eu, na etapa de... Sai disso. Sai. Ela pode fazer, viu? Deixa ela. É um cabo simpático. Eu queria fazer uma pergunta, pode ser? Ou a Jussara não concluiu ainda? Não, só para dizer que eu tá sem a câmera dele. Só para pegar uma câmera. Pronto, oi. Pronto. Só para dizer, voltando a essa questão do ócio criativo, eu estava numa tensão muito grande, deixa eu me compartilhar. Eu estava numa tensão muito grande porque a minha turma de doutoramento éramos em torno de 9 ou 10 pessoas. E todos tinham já o seu projeto definido, com matemática, e eu me sentia assim, o patinho feio do grupo, porque era na semana seguinte e eu não tinha ainda um projeto pronto para apresentar, eu não tinha ainda uma ideia e eu me pressionava todo o tempo, me cobrava e não conseguia nem relaxar, nem me divertir, nem fazer nada, a não ser pensar e me sentia assim, péssima, né? Por não ter o trabalho, o projeto definido. Eu seria a única a não apresentar. Então, eu aceitei dar um passeio, aceitei dizer assim, olha, eu vou jogar tudo pro alto, não vou apresentar e eu não vou morrer por isso. Então, assim, eu me permiti naquele fim de semana, a apresentação seria na terça, e eu me permiti naquele final de semana prévio ir para um lugar. E assim fui. Quem conhece aqui Portugal deve conhecer a Serra da Estrela, eu fui à Serra da Estrela, e fiquei lá, enquanto eu estava vendo as pessoas, sem pensar em nada de tese, né? Mas fica meio que no nosso inconsciente, enquanto eu estava vendo as pessoas caindo ali no gelo, né? Patinando no gelo, enquanto eu estava vendo as pessoas ali patinando e levantando e caindo, veio a ideia da minha tese.
veio a ideia, veio qual seria a questão, o problema, e eu, a partir daí, consegui ainda apresentar a tese junto com a minha turma. Então, assim, é algo muito pessoal, é algo que nós passamos mesmo, gente, por essa fase de bloqueio. É bem comum, muito mais do que a gente pensa. Os nossos problemas são muito mais comuns do que a gente imagina, né? Todos passamos por essa fase de incerteza. Muitos enxergam o caminho, mas ainda não estão vendo ali. Muitos conseguem ver o fim, mas não conseguem ainda ver o caminho direitinho e fica naquela ânsia, né? Mas como você tinha falado, a gente fica muito ansioso para chegar ao fim, já vendo o fim, mas precisa cumprir o protocolo e ir ali e mostrar a caminhada e se perde aí. Fazer essa costura, né, das partes que a gente tem na cabeça, né? Jussara, a professora Eliane gostaria de lhe fazer uma pergunta. Sim. Oi, Jussara, tudo bom? Tudo bem. Então, parabéns pela apresentação de vocês, né? Pela sua apresentação e do meu amigo Delano, que sempre foi assim, desde 1981 que eu conheço. Aquelas conversas longas, mas é uma figura que eu amo de coração. Sim. Então, eu gosto muito de revisão sistemática de literatura, certo? Quem me apresentou foi o professor Lencastre, que é meu orientador aí em Portugal, que eu sou da Universidade do Minho, e encontro dela com o professor Hermínio. E aí eu fiquei muito curiosa, né? Porque a gente sempre tem um protocolo, né? E tudo mais. Eu também fiz revisão sistemática de literatura na minha tese. Eu acho que eu tive um problema na minha tese. Eu fiz 4 revisões sistemáticas de literatura. Eu acho que eu fiquei assim meio perturbada, né? Porque uma não é fácil, imagina 4. Mas aí eu queria te perguntar porque, por exemplo, na minha revisão sistemática de literatura, eu usei nuvens de palavras, né? O que foi que tu conseguiu assim diferenciar a tua revisão sistemática de literatura com a tua revisão integrativa? Entendeu? Eu fiquei curiosa, né? Qual foi o diferencial que tu encontrou entre uma e outra, né? Porque a gente tem aquele protocolo, os critérios de inclusão, exclusão, aquilo tudo, né? Mas aí qual foi o que chegou assim a te diferenciar da revisão sistemática de literatura para a revisão integrativa? Eu fiquei aqui pensando. Eu também, Eliana, confesso que eu também fiquei. E o que me deixou a mais a par, eu passei a compreender melhor a diferença de integrativa para sistemática a partir assistindo esses seminários, não é? De que o Delano falou. Seminários metodológicos que dá esses pareceres sobre o percurso metodológico, e é muito importante, né? Eu paguei metodologia em 2016. A minha tese, o capítulo metodológico estava sendo escrito 3 anos depois. Então, assim, há aí um hiato, há aí uma lacuna. Chega na hora, a gente fica meio precisando de mais orientações. E eu te falei que eu fiz revisão sistemática, o meu capítulo 4 de tese é uma revisão sistemática da literatura. Eu aprendi o que era uma revisão sistemática da literatura. Entretanto, a própria professora, né, a professora Margarida, aqui da Universidade de Aveiro, que ministrou esses seminários de tese do Delano, ela fez essa correção, não é? Ela fez essa correção porque ela disse: Delano, se você utilizou nuvens de palavra, você não está mais falando de uma revisão sistemática. A revisão sistemática, ela se apoia meramente nesses critérios, sem adentrar muito a uma análise mais qualitativa dos trabalhos, não é? Então, eu fiquei assim, também confusa, fiquei um pouco, contrariou um pouco o que eu tinha, não é? Mas aceitei e fiz a alteração. Tanto é que eu publiquei, a minha publicação foi a partir de uma revisão sistemática, mas eu transformei ela, aprimorei, incrementei nuvens de palavras e tornei-a uma revisão integrativa, Eliana. Mas praticamente é assim, uma linha muito tênue que separa uma coisa da outra. Praticamente, quem sabe fazer uma revisão integrativa sabe fazer uma revisão sistemática. Até porque vai precisar obedecer o mesmo conjunto de critérios, os mesmos protocolos.
não é? Aqueles protocolos de seleção, de exclusão, o protocolo Prisma, que você deve conhecer, Sim, é um sim. protocolo muito utilizado nos artigos da base Scopus, e pronto, é uma área, é um protocolo assim bem aceito aqui, tá? Posso considerar universalmente aceito, né? Vamos dizer assim. Então é isso, é trabalhar mais. Quando você utiliza, por exemplo, o NViva, que se gosta muito de utilizar o NVivo, eu utilizei o Iramutec, pronto, era gratuito, não precisava de licença, que também ou é o WebQDA, aqui na Universidade de Aveiro também é muito, não sei só na Universidade de Aveiro, fizeste no Minho, né? Eu usei os dois. Mas eu gosto mais do MaxQDA. Do Eu tenho uma, WebQDA que tu chama MQDA, né? Eu sou, exatamente. Embora ele seja pago, então eu usei a versão, o tempo que eu tinha de versão gratuita, né? Que é muito rápido. Pois é, usei. Mas eu eu vou usar, utilizei. eu vou ver o Iramutec, fiquei Não fica tão bonito, interessada. não. Particularmente, as nuvens ficam bem. Eu gosto do NVivo também. Eu gosto do Também. NVivo também. Cobram, eles tem que ter a licença. E eu utilizei o WebQDA, inclusive publiquei um artigo com a utilização do WebQDA e gostei bastante também de trabalhar com eles. Né? Tu tá falando WebQDA, não é o MaxQDA, né? É o Não, Web. o WebQDA eu não conheço, o WebQDA. Certo. Eu não conheço. Desculpa. Uhum, eu entendi agora. O WebQDA é da Universidade de Aveiro, Eliane. Tá. Só vocês podem usar, né? Que são alunos. Certo. Tá bom. Pois tá, obrigada. Mas Nada. parabéns, viu, aos dois. Foi uma tarde de aprendizado. É sempre bom, né? A gente aprender mais e mais. Eu fiquei aqui, meu Deus, qual é a diferença Não, agora? não fique não, tá tudo caminhado. É porque assim, a gente também encontra divergência de autores, né? Como bem disse o orientador, na altura que ele deu a palestra sobre revisão sistemática, existem polêmicas, né? Assim, das revisões sistemáticas, autores também, nem sempre as recomendações entre os autores elas convergem, né? Muitas das vezes, mas nem sempre coincidem, né? Então, assim, a gente fica meio perdido mesmo, tem que se apoiar num autor, tem que escolher um autor e pronto, dar credibilidade ao que se está trabalhando em função desse apoio, né, do autor que a gente escolhe aí para se apoiar. Mas é importante ter essa referência, né? Ok, obrigada, viu, Jussara? Foi um prazer. Eu pediria, não sei se é possível, é a Dina ou a Dani que está vendo, para eu compartilhar aqui o modelo do trabalho, um dos artigos do Delano. Não Pronto, sei. Jussara, eu te tornei apresentadora, tá? Se você quiser compartilhar a tela, é do lado da filmadora. Agora, se você quiser baixar algum documento, é daquele jeito que você fez com a apresentação de slide, tá? Compartilhamento de tela, o Delano tá aí do lado, ele pode te orientar. Delano, vem aqui, por favor. Vai compartilhar. Tá, o artigo. Aqui, clica aqui. Pronto. Clica aqui. Igual o outro, clica aqui. Pronto, aí você abre. Agora tá postando a mão no bolso, né? Ou ele que clicou, Jussara, ou ele que saiu clicando. Se ele tiver clicado, ele TND. Minha gente, eu apoio bastante por essas questões nossa, deixa eu ver aqui. Testa. Estou apanhando, minha gente, aqui com esses recursos tecnológicos. Mas não é só você, não. Quando a gente estudar, e principalmente quando a gente vai apresentar, né? Aí que a coisa. Olha, eu não sei se estão vendo aqui. Eu acho que se você. Pronto, eu acho que, pronto. Conseguem? Pronto. Olha, isso é um modelo do artigo que o Delano está. Era para o Delano estar. Mas isso aqui, pronto. Me enviou.
esforços para tornar o ensino de matemática superior mais dinâmico com a revisão sistemática da literatura. Pronto. E nessa revisão sistemática, né, o Delano fez essa busca na Scopus. Foram 20 artigos, né, selecionados, né, em torno de 200. Aqui tem os critérios de seleção, né, as palavras-chave. Olha, no intervalo temporal de 1976 a 2021, a busca pela Scopus, né, trouxe esse levantamento utilizando essas palavras-chave, né, educação matemática e ensino dinâmico de geometria, o papel do professor, uma outra combinação de palavras, né, o papel do professor e o ensino de matemática, que resultou de 66 trabalhos, e a educação superior matemática e o ensino de geometria dinâmica. Então, essa combinação resultou 26 trabalhos. Então, somando isso aqui, dá o quê? Dá mais de 200 trabalhos analisados. Né? Ele fez a leitura dos 200 e tantos trabalhos, leu os resumos e, a partir daí, estabeleceu os critérios de exclusão dos trabalhos, né? E nessa seleção, foram selecionados ao final dessa leitura íntegra dos resumos, na leitura dos resumos, foram selecionados dos 200 e tanto, 20 trabalhos apenas, né, que contemplavam e que supostamente poderiam responder à questão, né, de partida. E aí também, nessa tabela, nesse modelo aqui de tabela, é mostrada a evolução temporal, né, das publicações relacionadas ao tema. Como vocês podem ver, né, por cada grupo de palavras, por cada combinação de palavra, há aí essa quantidade, né, e os trabalhos considerados relevantes para a análise, que neste caso foram 20. Depois dessa seleção dos 232 trabalhos, o que é que houve? Houve a leitura, ele teve de ler os 20 trabalhos na íntegra, né? Os trabalhos completos, e pronto, a partir daí se começa a discutir os aspectos aí que foram importantes. Depois, a análise detalhada dos artigos, e aí uma questão que a Mazé fez, acho que foi a Mazé que fez um pouco antes, né, sobre as frameworks, né? Isso aqui, essa tabela, por exemplo, ela é facilitada, a alimentação dessa tabela ela é facilitada quando você tem uma framework bem feita, né? Quando você vai alimentando a framework, você vai depois dividindo essa framework mais completa em tabelas ao longo do seu capítulo, ao longo do seu artigo, ao longo do seu trabalho. E o que se fez? Primeiramente, uma importante estratégia foi selecionar os objetivos dos trabalhos e os contextos, né, para a gente entender como é que esse tema, mundo afora, tem sido trabalhado, tem sido explorado, não é? Como é que essa temática está sendo trabalhada. Como esse aqui seria o início do referencial teórico aí do trabalho, né? Ele partiu aqui da abordagem mais geral, né? Esse é o início do capítulo de enquadramento teórico, e ele partiu da abordagem mais geral justamente para quê? Para identificar as lacunas e para ter fundamentos para consolidar a relevância do trabalho dele, né? Ou seja, há essa necessidade, foi feita uma revisão sistemática mais geral, né, mais generalista, e envolvendo contextos diferentes, e se conseguiu identificar lacunas, né, que vão justificar aí
o desenvolvimento desse trabalho. Então, esta é uma das principais funções, um dos principais contributos que uma revisão sistemática pode nos dar, não é? É trazer esse levantamento do que se sabe, do que ainda se precisa saber sobre o tema. Ou seja, ela vai reunir esses argumentos, essas justificativas, não é? Para alimentar a necessidade de intervenção, não é? Com essa tese. Então, aqui, em função dos objetivos, da identificação dos objetivos, nós podemos também fazer agrupamentos de temas, né? O que em comum esses objetivos, eles contemplam um determinado tema, e a gente pode fazer essa subdivisão também em função dos objetivos. Aqui foi importante, pronto, achamos importante fazer esse agrupamento dos objetivos, né, dando tema para eles e mostrando também o contexto de abrangência, né, desse objeto investigado com os autores. Depois, a gente percebe também, a partir daí, que questões e discussões centrais elas emergem dos trabalhos, o que é que em comum tem sido discutido, o que é que tem sido realçado nos trabalhos, principalmente, né? Então, a gente consegue fazer esse apanhado que também vai ajudar a sustentar o nosso enquadramento teórico, e também outras partes do trabalho relacionadas, né? Depois, como eu disse, a metodologia, que é um outro fator bastante importante, a gente ter uma noção do estado da arte do nosso objeto de pesquisa em termos metodológicos, não é? Como é que ele tem sido trabalhado, que metodologias têm sido principalmente exploradas, às vezes uma metodologia que é bastante explorada, ela nem... pronto, há uma diferença entre... Quer dizer o seguinte, que há uma diferença entre o que é ideal e o que tem sido feito, não é? Às vezes, há recomendações na literatura de se trabalhar, de se adotar certos métodos e técnicas, mas que isso ainda é algo escasso, não é? Que é limitado, que pode ser melhor trabalhado. Então, assim, há também, ao investigar essa metodologia através das revisões sistemáticas integrativas, a gente consegue também sinalizar e consolidar o nosso próprio capítulo metodológico também, o nosso percurso metodológico. E aqui a gente faz, primeiro, uma classificação dos estudos, né, se eles são primários, se eles se apoiam, os que desenvolvem, neste caso, considerando os que desenvolvem os trabalhos teórico-empíricos, que vamos ter bem mais trabalhos, né, aos que são meramente teóricos, aqueles que fazem revisões sistemáticas da literatura, seria um tipo meramente teórico. Já, neste caso, a gente nem entra para a discussão da análise mais aprofundada, né, da pesquisa de campo. Mas temos aqui, fazemos essa distinção, né, tem uma base dos estudos que se apoiam em dados primários, dados secundários, não é? Dados primários e secundários. Se a abordagem também a gente percebe, vejam que aqui ele também fez um levantamento dos instrumentos, não é? Do estado de abordagem que é predominante, não é? Neste caso, a qualitativa, né? Foi muito significativa, ainda o qual e quant, né? Também é uma tendência. O público-alvo, que público-alvo tem sido, nas pesquisas empíricas, né? Instrumento-alvo, assim, o que tem sido o público-alvo dessas pesquisas. E também a análise de dados, não é? Você fez uma análise quantitativa, quais foram os testes, quais foram os tipos de análise feita, não é? Os testes estatísticos foram feitos e pronto, e assim temos uma base. Há ainda quem avance, quem faça ainda uma delimitação do que são as variáveis estudadas, né? Dependendo do que você queira saber, não sei, cada objetivo, cada questão no artigo vai implicar um caminho diferente, pode implicar um caminho diferente a seguir. Neste caso, ela não quis adentrar aí na parte de variáveis.
depois, um outro ponto que destacamos na revisão é um levantamento sobre os principais resultados e constatações dos 20 trabalhos, né? E aqui, a Mazé tinha perguntado algo também. A gente precisa colocar muita coisa nos resultados, e a dica que eu dou é também se apoiar. Alguns trabalhos, eles trazem os resultados bem estabelecidos no próprio resumo. Aquela quantidade de palavras que estão ali no resumo também é adequado para se colocar numa tabela. Até podemos ser mais breves, mais objetivos, e resumir ainda mais o que está lá no resumo, né? Mas pronto. É um processo contínuo de aprimoramentos que vamos fazendo, de ajustes em função também do parecer que recebemos, né? Dos orientadores, dos revisores desses periódicos para onde submetemos. E é isso, minha gente. Então, depois, nas considerações finais, síntese do que se sabe, do que ainda é preciso explorar e investigar, trazendo novos contributos à literatura. É isso que se espera dar no fim de uma revisão sistemática. E na parte de conclusões, nós geralmente costumamos responder observar bem se contemplamos nas nossas conclusões 4 tópicos centrais. Primeiro, responder se o objetivo proposto foi de fato alcançado. Depois, resgatar os principais contributos, as ideias centrais discutidas no artigo, ao longo do texto, e as limitações do trabalho, né? Todos os trabalhos têm limitações, por melhores que sejam, por mais bem elaborados, por mais densos que sejam, sempre teremos limitações e precisamos reconhecê-las, não é? E ao reconhecer essas limitações, também recomendamos, né, que possamos direcionar novas possibilidades de trabalhos futuros, né? Direcionamento para pesquisas futuras. Bom, é isso. Deixe-me voltar aqui para... Não sei se alguém tem alguma questão sobre... Eu acho que eu saí da tela, me deixa de novo. Volta, interrompeu o compartilhamento, pronto. Carregando aqui. Tá? Bem, Jussara, você assim foi maravilhosa porque você mostrou ali, de fato, direito, como é que está realmente ali sistematizado uma revisão sistemática, né, de literatura, né, que foi uma coisa, né, que foi muito bem pensada, encerrarmos, né, esse momento, né, com a revisão sistemática da sequência FEDAT, se eu não me engano, o Delano está concebendo, está construindo, está desenvolvendo, né? Porque em todas as apresentações ele fica, mas você tem esses dados? Me passa esse material, né, Mazé? Né? Em todas as apresentações, mas tu tem isso aí que tu tá falando? Se tu tiver, tu me passa, que eu tô precisando, tá? Então, assim, já estávamos na expectativa dessa apresentação, justamente para que a gente pudesse visualizar ali na prática, né, como você bem apresentou aqui ao final, o que é uma revisão sistemática de literatura, né? E tem um outro que eu já fiz uma apresentação antes sobre a frequência FEDAT. Interessante que nós tivemos o primeiro encontro do semestre, foi discutindo, né, a revisão sistemática de literatura com o professor Marcelo. Estamos encerrando hoje com um exemplo ao vivo, e a cor aí, esse exemplo muito bom, viu? Dentro da sequência FEDAT, eu tive que usar o Google Acadêmico, porque na base Scopus só me trazia poucos artigos, entendeu? Ô, gente... Tá, mas em outra oportunidade eu posso mostrar como foi que ficou. Perfeito. Se está publicado, divulga aí pra gente. Bota lá na página do Multimeios, né? Pra gente consultar lá na página, né? E a gente vai lá se debruçar na revisão sistemática da sequência FEDAT. Mas antes da gente já encaminhar, né? Isso, já antes da gente caminhar, eu gostaria de saber se tem mais alguém que queira trocar, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida com essa dupla.
Se não, então vamos encaminhando, né, mas para o nosso encerramento, né? Ficou tão claro, Obrigado, né? gente. Mas Ficou muito claro, muito bem explicado, que eu acho que está todo mundo assim, isso. bem Dani satisfeito. é o outro, Dani, isso. Quero Então, agradecer a todos, queria agradecer a todos, tá? E a todas, tá? Ok? Ao professor Hermínio, tá? Pela oportunidade, tá? Então, tão rica e tão prazerosa, tá? Compartilhar as ideias com vocês. Muita gratidão, foi ótimo também. Aprendi aqui convosco, foi um prazer, muita satisfação. E pronto, o professor Hermínio tem meu e-mail aí, estou à disposição para quem quiser interagir, conversar mais um pouco, trocar ideias, também estou à disposição, tá? Gente, sucesso a obrigada. todos, inspiração a todos, saúde também. Pois é. E paciência, que o domingo Delano está por aqui. Oxe, professor. Ele disse que é direto para sua casa, viu? Olha aí. Matar Bem, saudade, né, Lá para Taíba, lá para Taíba. Já vou vir aos porteiros. Exatamente, já falar da tese. Bem, então, para a gente ter a nossa conversa paralela ao final, já, então vamos encerrar esse momento aqui, né? Esse momento onde a gente, assim, teve a maior satisfação e alegria de receber todos esses nossos convidados durante esse semestre, né? Nós tivemos, assim, desde a origem da sequência FEDAT, perpassando pela revisão sistemática, ensino de matemática interativo, à distância, telemeios, né? Identidade do aluno na EAD, a identidade do docente na EAD. Nós tivemos também o teleensino, né? A origem do teleensino. Nós tivemos a introdução da informática, a sequência FEDAT no ensino profissional, onde também focamos no ensino na apresentação do ensino fundamental, a sequência FEDAT Paulo Freire. Nós tivemos o ensino de física com literatura de cordel e sequência FEDAT. Nós tivemos tanta coisa, gente. O ensino de matemática e tecnologias. Distância, né? Exatamente. Estamos encerrando hoje com a revisão sistemática, mostrando ali como A mais B, como se faz, né? Que é o interessante é isso, é mostrar como se faz, né? Então, assim, desde já a gente tem muita a agradecer, né, Mazé? Nós estivemos juntas aqui, né, fazendo a mediação esse semestre, né? E eu acho que foi muito bom, tanto para mim como para Mazé. Foi muito aprendizado, né, Mazé? Com certeza. Todo dia a gente aprendendo algo novo aqui com o grupo. Nosso agradecimento aí ao apoio técnico que nos fortalece nessa mediação e no momento da apresentação demais, sempre resolvendo todos os problemas que aparecem. A equipe é show, né? Nos assistencia em tudo. Parabéns aí. Isso, e principalmente vocês, né, que estiveram conosco durante esse semestre assistindo, né, não só os palestrantes, mas como nós, né, todos nós, assim, vocês, a Rafaela, não, a Jeane, né, que chegou agora, a Amanda, né, então, assim, depois sejam você pega a dica bem-vindas. de ligar a gravação, né? Então sejam Com a bem-vindos, Amanda e né? com a Jeane, né? Isso, E pode ser a Jussara também, vamos terminar. Então, para que a gente possa assim, dar continuidade, já não deixando vocês na ansiedade de quando vamos retornar, então nós vamos ter essa pausa, mas logo estaremos retornando às nossas atividades, né, com outra proposta, né, dando sequência a essa proposta, ou então ou outra proposta, porque a nossa proposta até então era discutir o passado, o presente e o futuro, né, do laboratório, trazendo como linha, eixo, a sequência FEDAT nas várias perspectivas, né, e possibilidades. Então, a nossa segunda multimeios, nós voltaremos no dia 4/10/2021, né, então, para isso, usem máscara, se cuidem, um abraço bem apertado, não é não, Marjazinha? 4/10? Sim, daqui a um mês. 10? Porque eu acho que, se eu não me engano, é um semestre, né, professor? Mas vai ser as férias, né? Na UFC, vai ter a interrupção. Acabou o ano, gente. Acabou o ano. Mas teremos muita coisa. E outra coisa também interessante é que, a partir das palestras, das temáticas que foram muito interessantes, que alimentam os nossos trabalhos,
a gente também tem um fôlego para pensar nas publicações, a partir do que foi estudado, aprofundar as temáticas apresentadas, né? E nos renovarmos aí para esse retorno, né, Lana? Isso. E não deixe, Mas o Gen continua, né? e não deixe de... Isso. E não... A reunião do Gen continua, né? O Gen tem uma outra proposta também, mas vai ter um intervalo também, né, Lana? Não, o Gen não tem intervalo, porque agora vai ser disciplina em rede, né? Sim, aí mas o Gen vai parar quando? Então, o Gen não vai parar. O Gen há 15 dias que está funcionando na segunda e na terça. A gente vai dar um break na terça-feira, na segunda-feira, enquanto o pessoal faz o curso, e volta junto no dia 4 de outubro. Certo. Então vai ficar só a terça, né? Então, né? Só a terça. E em algum momento, né, Felipe, a gente destacou que, se for preciso, a gente pode, depois de cada bloco de estudo na disciplina, a gente ter alguns momentos na segunda para conversar. E só para a gente encerrar, né, aos novatos que estão aqui conosco, todos esses encontros da segunda Multimeios estão disponibilizados. Exatamente, estão disponibilizados no canal do YouTube, no canal do Multimeios, no YouTube, no Instagram. E esse daí é um dos principais símbolos da gente, né? Que fica, quem não conhece o laboratório fisicamente, mas se tem um painel desse logo na entrada. Então, sejam bem-vindos, né? A quem está chegando. Quem está aqui, estamos vendo, Delano. É o estilo cordel, né? Já está no ritmo, já. Diz que ia viajar com essa... Vai. Ele veste a camisa, viu? Literalmente. Teve um dia que eu estava com a minha de 2008, viu, Delano? Pintadinha ainda com Pinta as Origens, a primeira, viu? Mas aí a gente encerra essa semana, então muito obrigada a todos que estiveram presentes. Mais alguma coisa para a gente acrescentar, né? Não deixem de visitar os canais, né? O canal do YouTube, onde tem lá todas as nossas palestras, tudo. Não deixe de participar também nos grupos de estudo, né? Que são 3, o Telemeios, tem o GEM e tem o GEON, né? Que é onde são coordenados, né? O GEON pela Liz, o GEM pelo professor Hermínio, se eu não me engano, né? E o Telemeios... Não, o GEM pela Mazé e pelo... Eu não tenho mais nada, estou aposentado. Pela Mazé e pelo Rui. Apoio. Pronto. E o Telemeios, professor? É pelo Daniel. E pelo Pronto. Não vai ter foto, não, hoje. Né, Delano? Pra gente encerrar, né? Quem tiver aí, por favor, abra as câmeras para que antes a gente possa tirar uma foto de recordação, de lembrança desses momentos, dessas segundas-feiras, né, Mazé? Esse encerramento, né, gente? Foi muito produtivo, foi muito bom o semestre, né? Muito bom, muita aprendizagem, muita discussão, muito assim, essa roda de conversa, viu, Jussara? O formato tem sido esse e é muito agradável, pelo menos sim. A gente acha, né? Tem sido momentos muito agradáveis. Nossa, bastante. Parabéns pela equipe, é uma equipe bem bonita de se ver, bem multidisciplinar e bem participativa. Bacana. Obrigada. É fazendo, aprendendo, ouviu, Jussara? É aprendendo e fazendo. As primeiras mediações eram nervosas, né? Então a gente vai aprendendo na medida que vai se apropriando da tecnologia, vai se apropriando, se sentindo vontade, e aí tudo flui. O importante é deixar o convidado à vontade para que ele possa, né, se sentir livre para falar, estender um pouquinho, e assim vai. Nossa, eu tive a vontade de apanhei como apanhei, imagine se eu não tivesse. Mas no final dá certo, né? Os propósitos. Então... Roda aí a vinheta. Mulher, tem calma, que eu tiro foto. Roda a vinheta, né? Mas vai dar certo. O importante é que vai dar certo. Sempre dá certo.
Pronto.